Olá a todos, estamos no nosso 14º episódio do Podcêutico, com a presença ilustre do nosso querido Dr. Luiz Walter. Os alunos, inclusive, estavam muito ansiosos por essa entrevista. Verdade. Sim. E agora vamos apresentar um pouco sobre a sua trajetória curricular. Farmacêutico bioquímico, perito criminal, especialista em toxicologia, especialista em química e neuroquímica, membro do Grupo Técnico de Toxicologia do Conselho Federal de Farmácia, membro da Sociedade Brasileira de Toxicologia, conselheiro do Conselho Regional de Farmácia do Pará. Uma trajetória que evidencia a importância do farmacêutico na perícia criminal e na produção de laudos técnicos fundamentados pela ciência. É isso. Obrigado por ler o meu currículo, né? Muito bacana. Sim. E nós vamos dar início. Todas as perguntas, tá? Elas foram feitas, né, pelos nossos acadêmicos, que inclusive eles estão ansiosos para que você possa tirar algumas dúvidas em relação à perícia. Mas aqui no primeiro momento nós temos uma leve introdução sobre a sua trajetória. Todo mundo está muito interessado em lhe conhecer melhor. E a primeira pergunta é: como foi que surgiu esse seu interesse pela perícia criminal dentro da farmácia? É interessante, porque na minha época não tinha CSI. A televisão não falava de perícia. A perícia era uma coisa bastante desconhecida da sociedade, né? E hoje a perícia está evidente em quase todo lugar, se fala. As televisões, os filmes trazem muitas séries periciais fantásticas, apesar de serem cinematográficas, não tem cheiro. Você está ali com um cadáver em putrefação, não está sentindo o cheiro, não está sentindo a pressão, mas é muito bacana como eles conseguem mostrar. Então, na minha época, não tinha essa busca, essa visão nos meios de comunicação. Fazia-se ficar meio calado. Então, o que acontecia? Eu me formei em farmácia, fazendo uma lembrança de vários anos atrás. Fui servir na Marinha, trabalhei 4 anos na Marinha, um farmacêutico, e depois eu fui fazer um concurso na Secretaria de Saúde, passei e conheci, que hoje é a minha esposa, e ela passou para a perícia, ela era da área pericial. E na época a gente começou a namorar, e ela me falava da perícia. E foi, na verdade, assim, essa parte mais romântica, né? Eu sempre digo, ela me levou para a perícia. E eu comecei a olhar aquilo ali, porque na faculdade a gente não tinha esta visão tão forte pericial, apesar de alguns estudos ainda da toxicologia ser feito. Olha só, no antigo centro de perícia, vamos dizer assim, que ficava atrás do cemitério ali, da Santa Isabel, da José Bonifácio, ficava ali atrás, onde é hoje o Bar Barreto, uma extensão. E a gente tinha as aulas ali, mas a gente não conseguia visar, olhar isso com uma profissão, talvez, né? E aí eu acabei me interessando, e aí fui fazer o concurso, passei. E aí, realmente, dentro da perícia que eu me descobri. Que aí encaixou tudo. Fiquei realmente apaixonado como a gente poderia usar a ciência em favor da verdade, que nós chamamos de verdade científica. E aí foi só estudar. Continuar estudando. E foi assim minha trajetória. Hoje eu vejo jovens mais focados no glamour. Né? O glamour que a perícia traz. Isso é extremamente importante. Eu não gosto de negar esse glamour, porque é bom para a perícia. Mas nós temos que entender que o glamour ele tem que ter cuidado para não subir a cabeça. Né? Senão, imagina eu se eu fosse... Ou melhor, todos os nossos colegas peritos fossem ter esse glamour todo. A gente ia andar com o nosso distintivo pendurado no shopping. Né? Então, isso não é ser um perito. Isso não é ser um profissional com responsabilidade social, porque toda profissão, seja ela perito, seja qual for, ela carrega consigo uma responsabilidade social, porque nós somos vistos, qualquer profissão, gente, nós somos vistos, como é que nós chegamos até ali?
Tem muitas pessoas que dizem, mas eu quero chegar onde ele chegou, como eu também já me espelhei em muita gente, mas eu quero chegar aonde chegou aquele professor, eu quero dar uma aula como aquele professor, eu quero ser um farmacêutico como é esse farmacêutico. Todo mundo tem essa visão, então nós temos uma responsabilidade social muito grande, a gente carrega isso com a gente, né? Então é importante que a gente tenha essa satisfação, mais controlada. E como você falou no meu currículo, legal ter essa trajetória, mas eu uso a frase do meu pai, quando eu me formei, que era de vigia, do interior. Ele disse, meu filho, agora que você é doutor, porque o pessoal assim, se formou, já é doutor, né? Mas não esqueça que você primeiro é gente. Eu acho que isso serve para a gente poder sempre pensar nisso. Primeiro eu sou gente, e depois eu tenho uma graduação, depois eu tenho uma responsabilidade. Mas a gente é gente, então a gente tem que olhar para as pessoas primeiro como seres humanos. Então, foi isso, a minha trajetória é isso, associada com a formação que a minha família me deu, meu pai. A gente, né, sempre eu digo assim, sempre com as bênçãos de Deus, os caminhos do universo, trouxeram a gente a ter mais responsabilidades, né, do que a gente faz. Eu acho que é mais ou menos, é isso mesmo que eu penso hoje em dia. Gostaria de lhe perguntar, o que mais te orgulha na sua trajetória profissional? O que mais me orgulha foi, falando tecnicamente agora, né? Foi eu ter conseguido desenvolver em mim a vontade de estudar. Isso eu tenho muito orgulho, assim, pessoal, né? Porque muitas profissões a gente parece que se acomoda. A gente não tem vontade mais de avançar, de ser melhor. Até mesmo para poder até ganhar melhor, não só com o intuito do dinheiro, mas com o intuito também do conhecimento. E isso eu aprendi com a perícia, porque cada perícia era um desafio. Na perícia, na graduação, a gente não tem nada que ensine a gente como fazer uma perícia, como se portar no local de crime. O que tu fazes no local de crime quando uma mãe está na porta de uma casa e diz assim, aqui o senhor não entra para fazer perícia porque não vai levar o meu filho para o IML para cortarem a leitura da população. O que você faz? Quem te ensinou a lidar com essas pessoas? Quem te ensinou a lidar com a dor dos outros? Ninguém. Então, outra coisa, isso é uma parte social, mas no laboratório, quando você está, eu que vim de uma formação que a química, o análise instrumental não existia. Não existia um espectrômetro de massa na minha época. E eu tenho esse orgulho, eu já dou aula de espectrometria de massa. Então isso me dá orgulho, porque eu fui atrás, eu busquei. Eu não, e não só eu, meus colegas também, todos dessa época que vieram, nós corremos atrás. Então é preciso trazer isso de orgulho para mim. Eu tenho esse orgulho dentro de mim. Pô, até hoje eu busco. Hoje meu filho estava falando isso. Pai, o senhor jogou fora todos os seus slides? Joguei, meu filho, porque hoje a inteligência artificial já é assim que se faz os slides. Tem que ter essa modernidade. Eu estou atrás dela o tempo todo. Da equiparação com o mundo. Então isso me trouxe orgulho profissional de eu sempre buscar aprender. E nunca tive medo de perguntar para ninguém o que eu não sabia, seja quem fosse. E aprendi muito. Também orgulho, assim, na minha parte, trajetória mais psicológica, social. O que é que eu tenho orgulho? De entender que na perícia você precisa de todo mundo. Você precisa até do motorista. Várias vezes os motoristas deram toques para a gente de vida que a gente não tinha percebido, porque eles vieram de outras experiências, né? Então, isso é muito legal, a gente conviver com as pessoas e entender que todas elas ensinam a trajetória de vida da gente. É lógico que você tem que se esforçar, você tem que estar atento para isso. Então, se você deixar o glamour, se você deixar a vaidade, se você deixar a ganância, se você deixar a desmotivação ou todos os obstáculos que a gente tem na vida te dominarem, você não cresce. Então, esse orgulho eu tenho. Obstáculos eu tive, dificuldades eu tive, mas eu disse, eu vou vencer todas. E aí, isso é importante. E a família, é lógico, é uma base bastante boa para que você chegue a vencer na vida. E nós vamos falar um pouco sobre rotina de um perito criminal. A galera
gosta bastante de perguntar em relação à rotina, né? Todo mundo é muito curioso e perguntaram assim, como funciona a rotina de um perito criminal farmacêutico? Bom, vamos lá. Eu vou falar primeiro de uma maneira geral, não vou dizer... depois eu coloco exatamente o farmacêutico na perícia, tá? Sim. Primeiro, a perícia ela tem vários setores, né? Vamos entender melhor primeiro a conjectura de tudo. Vamos entender um órgão pericial como uma função de Estado. Então, como é que o nosso Estado vai se estruturar? Nós temos as nossas leis, que são as nossas normas, e nós temos essas divisões da lei. Então, existe uma divisão que é o Código Penal e o Código Processual Penal, e lá estão estabelecidas algumas normas de aspectos legais. Então, vamos dar isso com exemplos mais simples, porque eu também nunca fiz direito, não vou saber falar na linguagem da parte de um operador de direito. Seria assim, se você está morando em um condomínio e alguém arranha o teu carro, você tem direito de reclamar e querer uma indenização. Isso você não vai para uma delegacia, você vai para uma outra parte do direito, né? Um direito que você vai para outro local. Mas se alguém te ameaça, o feminicídio hoje, ou um crime, um delito, aí já é do Código Penal. Então, a primeira visão é essa. E nós, da perícia, nós temos 2 tipos de atuação pericial, básicas, né? Nós temos exatamente essa perícia na área civil, que nós não vamos falar hoje, mas que existe o perito civil, que é nomeado por um juiz, que não faz concurso. Isso pode ser assunto de um outro podcast. Sim, na verdade, da gente poder esclarecer isso, né? Que você, sendo graduada, sem especialização, você pode ser nomeada para fazer uma perícia civil. E ela é paga. Sim. E aí estudar como é que esse processo dentro do CPC, que é o Código de Processo Civil. Mas eu vou falar hoje da perícia ligada ao Estado, que tem as normas da lei penal. Então, aí que entra a perícia criminal. Então, quando a gente fala em perícia criminal, eu estou falando de um médico legista, que faz uma perícia médico legal, eu estou falando de um engenheiro, que faz uma perícia na área de engenharia, eu estou falando de um contador, eu estou falando de várias profissões, inclusive a nossa, farmacêutica, né? Não é verdade? Então, primeiro, entender que nós temos uma área muito grande. Por que eu quis começar dando essa resposta longa para vocês? Porque a perícia, como ela tem vários setores, muitas das vezes que o próprio farmacêutico está fazendo a sua perícia em determinado setor, que pode ser o toxicológico, ele precisa, às vezes, do histórico de um engenheiro. Ele precisa do histórico de um médico. Então, a gente tem que estar trabalhando sempre em equipe. E este é um problema sério em qualquer área, né? Muitas pessoas não sabem trabalhar em equipe, não sabem perguntar, acham que podem ser diminuídas na sua parte profissional. Então, a primeira ideia é esse, o dia a dia do perito. Eu quero que as pessoas entendam que o dia a dia não é um trem que está em cima de um trilho. O dia a dia sempre vai ser uma série de obstáculos que você, às vezes, tem que vencer o seu próprio ego. Eu não gosto daquela pessoa, mas é aquela pessoa que tem a informação que você precisa. Não é aquela panelinha da graduação que a gente tem, eu faço a minha equipe, mas aquela pessoa ali, eu não vou para aquela equipe porque eu não gosto. A graduação te permite você ter esse comportamento de decisão. Na área profissional você não pode ter isso. Você tem que ver que você está trabalhando para um bem comum, não é para você. Então, às vezes, você tem que ser um profissional. Você não vai escolher a pessoa que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com a pessoa que vai ajudar a resolver um problema pericial. Então, tudo isso é o dia a dia de um perito. Não é só a parte técnica, como a gente pensa. Não é só aquela parte que você vê na televisão, que está tudo muito bem definido. A pessoa pega ali aquele computador, tem 1000 respostas. Não funciona assim. Funciona com muito suor, muita cabeça, muita humildade de perguntar para as pessoas certas como é que eu faço isso, Então, esse é o dia a dia. Pode ser que não seja esta a resposta que muitos pensavam em ouvir, fosse dizer, não, a gente pega a maconha, a gente pega a cocaína. Gente, essa é a parte técnica. Essa a gente faz, mas eu estou falando de uma parte mais profunda que pouca gente comenta. É como eu me comporto perante as dificuldades. Esse dia a dia, ele existe e pouco é comentado. E quando você consegue vencer isso tudo e é um profissional, você consegue resolver e faz um resultado que nós chamamos de laudo pericial, que fica realmente perfeito, não para você, mas para quem está precisando dele. Então, isso é essa correlação que a gente tem do dia a dia do perito,
Em geral, eu gostaria de falar isso. Agora, sendo mais específico, vamos lá, dia a dia do perito. Primeiro ponto, se eu estou numa área criminal, você deve pensar assim, você faz exames, então, criminais, né? Exatamente, local de crime, drogas de abuso, né? Estupro, essas partes que estão, suicídios, que estão na área criminal, tudo que está na área criminal. E quem que pede esses exames? Aí vem nosso primeiro dia a dia. Quem pede esses exames é o delegado, ou uma autoridade judicial, que pode ser também um promotor, mas mais de 95% quem vai solicitar é o delegado. Então, primeira relação com o delegado. Esse é o dia a dia do perito. Então, a gente tem que receber uma solicitação do delegado. E vamos supor que a Polícia Federal chegue com você, né, lá na instituição e diga, olha, eu quero que você faça um exame desta pessoa aqui. Porque está visivelmente embriagado, claro. Precisa de um parecer, de uma análise profissional, seja de um médico, seja de um perito. Precisa que seja a dosagem alcoólica dele. Não posso fazer. Por quê? Porque eu não tenho a solicitação de quem? Do delegado. Então começa a primeira relação do dia a dia do perito. É entender de alguns aspectos de lei, para poder se posicionar corretamente nesta relação, neste dia a dia. Esse é o primeiro ponto, externo, né, eu diria assim. Segunda relação do perito no dia a dia, o conhecimento técnico-científico da área que ele está atuando. E aí sim, aí entra a área farmacêutica. Então, onde é que eu posso atuar na área farmacêutica? Eu posso atuar em vários setores, inclusive puxando a sardinha para o nosso lado farmacêutico. É uma das áreas que a gente atua em quase todas as áreas. A gente só não atua na engenharia, mas nós temos farmacêuticos na fonética, nós temos farmacêuticos em balística, nós também temos biólogos em balística. Vamos falar dos nossos colegas biólogos e biomédicos. Nós temos farmacêuticos fazendo teste de DNA na biologia forense, nós temos farmacêuticos trabalhando na própria, já falei balística para você, né? Na própria ocorrência de documentoscopia, né? Então nós temos farmacêuticos em muitos setores, mas é lógico que o grande grupo de farmacêuticos está na parte de local de crime, como estão outras profissões, porque local de crime todas as profissões podem atuar, mas basicamente nós estamos no laboratório de toxicologia. E aí vem o dia a dia, né, de cada uma dessas áreas. Eu vou me reportar à área da toxicologia do laboratório. Como é o dia a dia? Recebendo drogas, nós vamos chamar de química forense, análise de confirmação da droga, se é maconha, se é cocaína, se é droga sintética, já vou voltar para as drogas sintéticas, e recebendo material biológico da sala de necrópsia. Esse é o dia a dia. E aí muita gente diz, mas é muito bonitinho. Não é bem assim, gente. E aí eu tenho que saber a parte técnica, porque tu imagina se eu digo que uma droga não é droga. Imagina se eu pego uma cocaína, digo que é cocaína e não é cocaína. E essa pessoa vai presa. Olha a confusão que isso vai dar, né? Vamos nem falar muito disso. Agora, o problema todo é que eu tenho que seguir uma norma legal. Esse é meu dia a dia. Porque eu não posso receber a cocaína ou uma droga de abuso de qualquer maneira, como eu não posso receber do laboratório, ou melhor, da sala de necrópsia, um estômago para análise, um sangue, uma urina de qualquer maneira. Eu tenho que seguir uma norma legal. Olha, o dia a dia é esse. Eu tenho que conhecer como é que eu trabalho. Normas técnicas e normas jurídicas. Esse é o dia a dia. Porque se você chegar um auxiliar de necrópsia com sangue, num tubo de ensaio, para fazer dosagem alcoólica, ou tipagem, ou seja qual for o exame que ele queira fazer naquele material, naquela matriz biológica, seja sangue ou urina, se ele chegar com ele na mão, eu não vou aceitar, porque existe uma norma jurídica dizendo que tem que seguir uma cadeia de custódia. Esse é o dia a dia. Eu digo, não, você tem que trazer isso aqui numa cadeia de custódia, você tem que trazer isso dentro de um envelope de evidência, que nós chamamos vulgarmente de saco de evidência, nome técnico, um envelope de evidência lacrado, identificado, quem foi que colheu, quem foi que transportou, quem foi que recebeu na central de custódia, não vai direto para o laboratório. E muitas das vezes você tem que se posicionar corretamente. Isso com um colega da medicina legal, ou com um colega de local de crime que trouxe um material biológico, ele achou no local uma urina, um sangue, ele não pode simplesmente coletar aquilo,
colocar no envelope de evidência, mesmo lacrado, e entregar direto para mim no laboratório. E tem que passar na central de custódia. Mas por que tem que passar na central de custódia? Porque é uma norma jurídica. Esse é o nosso dia a dia. Ou seja, convivemos no nosso laboratório, fazendo tecnicamente o que aprendemos na nossa faculdade e o que aprendemos na academia e o que aprendemos durante a vida toda de estudo. Normas, normas e normas. Seguir as normas, porque senão o laudo pode ser invalidado. Então, esse é o nosso dia a dia. Então, você vê que o Gramor existe, mas existe muito estudo, existe muita paciência e existe o comportamento técnico e jurídico que o perito tem que ter para que as coisas possam realmente dar certo. Gente, realmente esse é o nosso dia a dia. Ok? Doutor, eu quero saber se eu esclareci, porque às vezes eu fico... Sim, eu estou aqui pensando, a melhor maneira de expor isso é que vocês possam entender, porque realmente eu acho que o entendimento é só quem vai viver as verdadeiras situações. Quando tudo está, como a gente diz, azeitado, né? É uma maravilha. E quando tem os perrengues? Quando você tem uma autoridade que diz, não, tem que ser assim. Quando você tem um profissional colega que diz, não, fica aí, pô, fica chato. E você tem que ser o quê? Antipático. Não vou aceitar. Vai voltar. Né? Então, por isso eu quero dizer para vocês que esse dia a dia do perito, ele funciona em tudo isso. Vamos imaginar, gente, eu não estou dizendo que isso acontece, né? Se acontecer, aconteceu. Aqui nós estamos imaginando que um delegado venha e entregue uma análise, uma substância que possivelmente seria uma droga de abuso para eu fazer análise, mas ele não está cumprindo nenhum dos rituais da norma jurídica. Eu vou aceitar aquela droga? Não, eu vou aceitar. Mas eu vou descrever no meu laudo como ela chegou. Entendeu? Isso vai gerar um problema sério. Ou que alguém tirou alguma coisa do local de crime e depois veio me entregar, que é o que acontece muito. Às vezes até por inocência. Olha o dia a dia do perito de local. Imagina você chegar num local, como já aconteceu várias vezes comigo, você está lá e aparece lá alguém, olha, eu encontrei isso aqui, e você está vendo que são estojos de munição. Aí eu digo para a pessoa, você não podia tirar isso do local. Então eu vou colocar de novo no local. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O perito ele tem que fazer a coleta do que ele vê, do que ele constatou. Isso é uma norma técnica e jurídica ao mesmo tempo. E as pessoas às vezes não entendem. Então esse dia a dia é comum a gente. Então a gente precisa assim conscientizar muito a população, que às vezes vai lá, né, mexe de posição o corpo, e se a gente for ver o artigo 164 do Código de Processo Penal, você vai ver que é obrigado a gente a fotografar o cadáver no local de crime da maneira que a gente encontrar e, tecnicamente, descrever se ele foi alterado ou não. Quantas vezes eu cheguei no local e disse assim, mexeram no corpo, e alguém diz assim, como é que o senhor sabe? Pela técnica. Aí eu estou falando em técnica. Mas por trás dessa técnica eu tenho uma norma jurídica que diz, fotografa o corpo, porque é obrigatório ter a foto, e descreve as possíveis alterações. É isso que a gente dá nos cursos. Então observe que esse dia a dia ele é constante. Ao tempo todo a gente fazendo essa constância da norma técnica que a gente aprende na faculdade, com a nossa norma jurídica, isso tem que estar extremamente alinhado para que o laudo saia o mais possível da verdade. Desculpa eu ter me alongado, gente, mas assim, se a gente não discorrer realmente como é esse dia a dia, vai ficar uma coisa de televisão, né? Aqueles perrengue da televisão, não sei o quê. Não tem aquela coisa toda, é coisa mesmo técnica e jurídica que a gente enfrenta realmente. Existe muita pressão emocional na profissão? Essa pergunta, deixa eu contar uma história. Uma vez eu estava na tua terra, São Luís. Opa. Estava lá. Aí chamaram um perito, eu estava dando uma aula por lá e me chamaram. Aí veio um repórter e fez mais ou menos, não foi a mesma pergunta, mas foi semelhante. Ele perguntou o que é que os peritos sentiam no local de crime ao ver uma cena horrível de uma criança morta, esfaqueada, essas coisas assim. E eu estava lá no meio. E aí ele tinha que escolher uma pessoa para começar. E aí a idade não me favoreceu. Isso eu vou começar pelo mais velho. Eu era o mais velho, né? Eu digo, agora eu estou querendo ir para essas entrevistas que tem uma pessoa mais velha que eu. Ou mais velho. Mas olha, gente, essa tua pergunta é interessante. É claro que a gente sente.
Eu seria aqui... Isso é absurdo dizer que a gente não sente nada porque nós temos emoções. É claro que a gente sente. Não é fácil ver uma cena de crime. Não é fácil tu ter medo de fazer. Medo, estou falando a palavra, sabe, da minha experiência, da nossa experiência. De você pegar uma droga e no primeiro análise, ela dá negativa, e você diz, e agora? Deu negativa. É cocaína, né? O delegado está achando que está com cocaína, está dando negativa. Eu vou fazer de novo. Porque você dá aquele pavor do teste não ter sensibilidade, né? Do teste não ter uma especificidade maior, principalmente a sensibilidade, e aí está dando negativo, não é porque não seja cocaína, porque o meu teste analítico ele não tem a sensibilidade correta para determinar o mínimo da droga, porque a droga de abuso, de rua, ela é misturada com uma série de coisas, né? E dá medo, porque já pensou só está negativo? Né? Esse medo também deve acontecer, com certeza, no laboratório de análises clínicas, né? Quando você pega uma dosagem altíssima de alguma substância, não é verdade? Eu vou saltar essa substância. Você vê que é importante a gente pontuar isso para não trazer a perícia para um local mais elevado da ciência. Ele está no mesmo nível de profissionalismo, de competência, de comprometimento das outras áreas de atuação de qualquer profissão. Nós não somos assim, os melhores, nós somos simplesmente um trabalho que a gente aprende a fazer. Ninguém ali é extraterrestre, ninguém tem neurônio a mais que o outro. Negativo, a gente foi treinado e estudamos como qualquer profissão estudou e faz isso. Né? Nós conversávamos isso antes aqui na nossa, né, com o nosso operador ali, que é um baterista, né, e a gente falava isso. Quantas pessoas tocam instrumentos sem nunca terem estudado música e são excelentes profissionais? Porque eles são realmente, está dentro deles aquela vontade de fazer o correto. Todas as profissões são assim. Quando você gosta de fazer o que você realmente se propõe a fazer, a coisa vai andar. Então não é diferente. Então a gente não pode ter essa... a perícia é a melhor coisa. Não é. Ela é uma profissão comum que a gente adora e acaba que a gente se apaixona, mas a gente estuda para fazer tudo correto. Então esse medo, tanto no local, tanto no laboratório, ele existe. Eu vou me reportar mais ao local, que é o que o pessoal gosta mais de ver. O que é que você sente no local? Então, olha só, vai completar aquela do dia a dia. Imagina você chegando no local pela primeira vez na tua vida. Tu treinaste local de crime com uma boneca, primeiro, leste a legislação, numa sala de aula com ar-condicionado, treinaste com a boneca, treinaste talvez com um colega, mas daí tu chega pela primeira vez e tu vê um corpo num local de crime no micro-ondas. O que é o micro-ondas? Uma série de pneus, um em cima do outro, com uma pessoa dentro amarrada, jogaram óleo diesel nela e tocaram fogo. E tu vai ver aquela cena. A pessoa em queimadura, né? Aquele cheiro, que é um cheiro de churrasco, e aquilo vai impregnar o teu olfato, né? E tu vai ter que ir lá fazer a tua análise. E você vai dizer, poxa, isso já é difícil, mas tem coisa mais difícil. A área está isolada, tem repórter, tem delegado, e está todo mundo te olhando. Gente, você não tem ideia do que isso é. Muito tenso. Você vai dizer que eu não tenho emoção? A pessoa pensa na emoção só da emoção do cadáver, né? É um misto de emoções. Eu não posso errar, eu estou sendo, entre aspas, vigiado, estou sendo observado. Se alguém assistir uma aula minha de local de crime, vai ver que tem cenas que eu tenho uma foto que o cara está esmagado no chão, que tem de gente. Foi nessa cena que o cachorro me avançou, e eu sempre brinco, e isso é verdade. O pessoal torceu para o cachorro me morder. E eu fiquei apavorado. Olha quantas emoções a gente passa numa cena. Mas o que é que você tem que fazer numa cena de crime? Teu trabalho. Teu trabalho pericial. Análise do local, análise dos vestígios, coleta dos vestígios, tudo dentro da técnica e dentro da norma jurídica. Controle emocional. E aí você pergunta aí, como é que você consegue esse controle emocional? Foi a pergunta do repórter. Se a gente não se perturbava. A gente consegue porque o maior medo de um ser humano é demonstrar as suas fraquezas e seus erros. Quando você defende um TCC, um trabalho de conclusão de curso,
você tem muito medo. Não é do que você não sabe, porque você sabe o que fez. É medo de falar em público, é medo dos julgamentos que as pessoas vão fazer de você, é medo de você falhar e ser considerada pela plateia ou pela banca um incompetente. Esse medo é muito forte na gente, passou comigo e passa até hoje. Então você tem que demonstrar que você é capaz de fazer aquele trabalho. E no local de crime ou no laboratório é a mesma coisa, eu tenho que mostrar que eu sou capaz. E essa vontade, essa coisa que está dentro de mim, que não tenho para onde correr, não dá mais para sair dali. Não dá para chorar. Imagina, você chorar com o público. Então, isso aí te dá uma força, te dá uma vontade de dizer, bom, eu estou aqui, né? Agora eu vou fazer. Então, tu praticamente te brinda. O teu sistema nervoso, ele vai te brindar. Você vai focar ali no teu córtex frontal e vai dizer, agora eu vou fazer o que eu aprendi. Por isso que o treinamento é importante, por isso que o estudo é importante. Eu tenho que fazer isso, o procedimento é esse, e você vira ali uma pessoa extremamente focada é foco, para fazer tecnicamente o que você faz. A tua emoção está ali, teu coração, tua pressão, mas o teu foco está te vencendo, porque você não pode falhar. Porque se você falhar, acabou. E isso é mais forte em você. Depois você pode até desabar, né? Como as pessoas desabam, ficam meio... Isso é normal. Então a gente tem sim emoção, mas eu te garanto, treinamento ajuda muito. Saber o que fazer ajuda muito, muito, porque você sabe exatamente o que você vai fazer. E aí, esse é o fato do perito criminal, tanto no laboratório, como no local de crime ou qualquer outro setor que ele esteja. Ele sabe o que vai fazer porque ele foi treinado. Desculpe, gente, ele estudou para isso. Então, voltamos à base da nossa graduação. É o estudo, gente. Sempre é o estudo. Lógico, alguns desenvolvem um domínio melhor, outros não. E aí, isso aí tem muito a ver com o pessoal. Isso também influencia. Tua maneira, como tu olha a vida, como tu vê a vida, isso, como você se relaciona com as pessoas. Então, isso é muito importante. E fica a dica, né? Isso serve para a vida também, né? Sim, porque o que é o nosso trabalho, né, Ana? Né, Lorena? O nosso trabalho é a nossa vida, né? Porque quem tem que separar a vida, sabe, do trabalho? Infelizmente, eu digo infelizmente porque algum tempo da minha vida, pela minha formação, de uma geração que não tem culpa nenhuma, a gente pensava assim, caramba, eu vou trabalhar, me aposentar e viver a vida. A gente já ouviu essa frase quantas vezes? Muitas, né? Gente, não tem nada a ver. Eu vou trabalhar e viver a vida ao mesmo tempo. Por que eu vou trabalhar e depois vou viver a vida? Por que eu não posso trabalhar e viver a vida? Né? Eu acho que tem algumas coisas que ficaram assim, tem uns paradigmas que vocês dessa geração mais nova quebraram. E isso é muito importante, por isso que cada geração eu acredito que vem melhor. Quando eu vejo uma pessoa dizer, a geração passada era melhor, talvez em alguns pontos sejam, mas no global nunca vai ser melhor, porque a gente tende a uma evolução, apesar do mundo estar como está, né, cada vez mais drogas, cada vez mais guerras, mas a gente tem que acreditar, e eu vejo que também tem uma evolução melhor. É que a gente está acostumado a ouvir notícias ruins, porque isso dá mais ibope para a notícia. Mas existem muitas coisas boas, sim. A gente tem que lutar por isso. A gente tem que viver normalmente trabalhando isso, as coisas boas. Eu acredito que toda geração mais nova ela traz sempre uma contribuição. Uma das que eu falo muito é a gente estar quebrando os preconceitos. Eu acho que, nossa, as gerações passadas foram preconceituosas, mas isso foi uma cultura, isso foi uma geração. E hoje vocês vêm quebrando esses preconceitos todinhos. Isso é uma evolução muito bonita de respeitar, de aceitar o ser humano como ele é. E aí você diz, isso está fora da perícia? Não. Então eu tenho que aceitar o que a perícia me proporciona em local de crime. É feio o crime, é horrível, mas é o que eu tenho, o meu trabalho é esse. Agora, se você não se adapta, se você vai para o local de crime e ouve vozes, se você precisar de necrópsia e ver o cadáver se mexer, eu acho que é bom sair da perícia. Eu sempre digo isso. Eu nunca ouvi nada. Se eu tivesse visto, eu não teria ficado 32 anos. Olha, eu tinha ido embora há muitos anos. Nossa, é doido, eu vou ficar aqui. Né? Então, mas eu sempre digo assim, é ótimo trabalhar com cadáver. Ele não fala, ele não reclama.
Você está na sala de necrópsia, ninguém quer ir. Quando quer ir, quer voltar logo, porque né, é assustador. E é um lugar que você usa técnica, né? E ao mesmo tempo você não julga. Isso é muito bonito. Seja bandido. Não gosto de bandido, quem é que gosta? Ninguém gosta de uma pessoa que escolhe esse caminho. Porque ele tem uma opção na vida. Ele tem uma responsabilidade. Ele não é. Ele tem uma opção de dizer, eu não quero seguir esse caminho. Ele seguiu, então ele tem responsabilidade. Mas naquele momento que ele está morto, ele passa realmente a ser um ser humano ali morto. Então eu não tenho que julgá-lo, mesmo porque a perícia não julga, a perícia faz. Isso é importante, viu? Porque quando eu recebo uma pessoa, como eu já recebi, falando pessoalmente, um senhor, motorista de caminhão, chegou aos prantos lá, porque ele já perdeu o emprego e a carteira de motorista, talvez, e dizendo para mim, doutor, me ajude, eu não posso perder meu emprego, porque eu sustento minha família com esse emprego. E eu estou já velho, eu não vou arrumar outro. Só que ele pegou um caminhão, bebeu, subiu a calçada e matou uma criança de 5 anos. Eu vou ter raiva dele? Não, eu vou fazer meu trabalho. Mas ele está conversando comigo. O que é que eu faço? O que é que eu digo para ele? Eu digo, senhor, a vida é assim. Cada atitude gera uma responsabilidade. O senhor teve uma atitude, que eu não estou julgando, mas ela gerou agora uma responsabilidade. Eu, nesse momento, a ajuda que eu posso dar para o senhor é tirar o seu sangue com toda a imparcialidade que eu vou ter com o senhor e com todo o cuidado técnico. Senhor, por favor, sente, eu vou fazer a asepsia correta, com água e sabão, porque eu vou fazer dosagem alcoólica, lógico. Vou tirar o sangue, vou procurar não errar a veia. E o mesmo procedimento eu vou ter para um cara que estuprou uma criança de meses, que já aconteceu, de ser uma pessoa, e eu vou ter que tratá-la do mesmo jeito. Porque o perito, ele não é um juiz. Ele faz parte de um processo legal. É uma peça de um processo. E eu não estou ali para julgar. Essa ideia que a gente tem que conversar, que a gente tem que trazer, abrir essa caixinha preta e dizer, olha, a perícia nos ensina isso. Porque a gente não pode julgar. Eu não posso tratar uma pessoa, um periciando, por causa do delito que ele cometeu, eu dizer, eu vou errar a via dele. Como foi o caso daquele caso em Belém, que faz um tempo, que o cara foi assaltar o ônibus e atingiu a cabeça da criança com um tiro, que a criança era recém-nascida, transfixou o braço da mãe e matou a criança. Esse cara foi preso, já foi preso inclusive em Castanhal, foi morto, chegou morto. E lá nós vamos fazer, o médico vai fazer a necrópsia, vai ser lavado, do mesmo jeito, é o mesmo padrão para todo mundo, porque nós não temos a capacidade, nem podemos julgar. Essa é uma coisa que a gente tem que ensinar para as gerações. Né? Isso não está nos livros, esse não julgamento do perito. O perito, ele é imparcial, porque só assim a sociedade vai entender que a gente tem uma imparcialidade. Quem vai fazer a justiça é a lei. Para isso existe o Código Penal e o Processo Penal. Então esse dia foi legal, porque tudo junto, né? O dia a dia do perito, o que é que a gente faz, o que é que a gente sente. Então é essa vida do perito. A gente tem todos esses ensinamentos que a gente aprendeu com os outros. Não, isso é lapidado na gente. Aprendi muito com vários peritos, colegas farmacêuticos, que já se foram, inclusive, né? O Everaldo se foi, nossa, tanta gente bacana aí que, né, já passou por essa vida. Aprendi com os médicos, doutora Rosa, doutor Rui Harter, que foram sempre ali, uma parte sempre, e com os novos que estão aí, sempre ensinando. E agora está a nossa vez do que a gente aprendeu, ensinar para quem está chegando, ou quem vai fazer concurso, ou quem vai querer essa área. Mas a área é essa, gente. A área é assim. Você vai ter que lidar com isso todos os dias. Você sabe lidar com todo esse sentimento, como você perguntou, com todos os dias, e depois sair bem, né? Porque eu estive 32 anos da perícia e nunca fui um psicólogo. E nem o Estado me deu nenhuma válvula para ir ao psicólogo. Nem existe um programa para a gente ir ao psicólogo, a não ser que você tenha um problema, apareça um problema. Mas a gente deveria, pelo menos, ter um acompanhamento de, pelo menos, de 3 em 3 anos. Eu não sei o que é que a psicologia fala sobre isso, mas eu acho que a gente deveria ser acompanhado. Talvez isso seja uma evolução, quem sabe, né?
A gente não está dizendo que o Estado não faz isso porque não quer. Talvez esteja faltando alguém dizer, olha, eu acho bom a gente fazer um treinamento aí, ou o perito passar por uma área de um psicólogo a cada, sei lá, não sei o que é que a psicologia vai, em cada tempo. Não esperar aparecer um problema para poder ver se a gente está bem na situação. Porque isso ocorre, gente. Quando falta perito, o que é que tu acha que acontece? O Estado vai fazer um concurso em velocidade rápida? Não pode contratar, a lei não permite contratação, hein? O que é que faz? Né? Aí você está lá no laboratório, 10 anos trabalhando no laboratório, olha, um bocado de perito se aposentou agora, não tem perito no local de crime, você é perito, você vai para local. Você está preparado para ir para um local? 10 anos trabalhando no laboratório? Tem que estar, né? Mas você está. Esse dia a dia acontece. Né? Você sai de um setor de balística e vai para um laboratório, tem técnicas de GCMS, cromatografia gasosa com espectrometria de massa. Você trabalhou num equipamento de balístico, comparador balístico. Não é o mesmo equipamento. É uma outra realidade. Você trabalhar com balístico, vai trabalhar com droga. Você passou por algum treinamento, vai para o laboratório? Não. Você sai de um lugar, vai para o outro. Tem que dar conta, né? Acontece. Então, você está vendo que são desculpa, beber uma água aqui. São obstáculos que vão ocorrer no dia a dia da gente, na caminhada da gente, nesses anos todos. E você vai fazer o quê? Vai embora? Vai pedir, eu quero sair porque... Não, você vai ter que vencer esses obstáculos todos. Você vai ter que estudar, você vai se adaptar. Por isso que aí, nesse momento, o que é que a gente precisa? Que um colega venha acolher a gente, venha ensinar a gente e venha trabalhar com a gente. E não virar as costas, porque ele está indo para um setor novo. E vice-versa, né? Do laboratório para a balística, do laboratório para... Porque os peritos... Aí você diz, mas isso é uma injustiça. Gente, a justiça não pode parar. O perito não é o centro das atenções, ele é uma parte do processo. E a roda não pode parar de rodar. Então a gente tem que dar um jeito. Seria contratar vários peritos, né? Mas hoje você vê que os concursos periciais, as vagas são mínimas. Vocês dividem a área, 1, 2 vagas, 3 vagas. Não dá para contemplar. Vagas, né? Pouquíssimas vagas. E se você for ver no Estado, em todos os estados, estou falando só do Estado do Pará, em todos, há um déficit de perito por população. A lei da responsabilidade fiscal, tudo bem. Não vou discutir isso, porque eu não tenho base para discutir isso. Não sou do Estado, nem tenho nada para discutir isso. Mas vamos repensar um pouquinho, nós precisamos melhorar a área pericial. E eu posso dizer uma coisa para vocês, o Estado do Pará está bem servido de laboratório. Pelo menos nós temos nossos... Quem for agora passar para eles vai pegar um laboratório totalmente reformado. O diretor reformou todo o laboratório. Equipamentos novos. Equipamentos, sabe, GCMS, MS. Nós temos um HPLC, MS de geração fantástica. O doutor Rafael Lanaro, que é presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, no passado visitou o nosso laboratório, a convite do Conselho Regional de Farmácia, gostou do que viu. Então a gente tem a gente se sente orgulhoso, nós estamos bem. Agora, vamos sempre ter que melhorar. Vamos esperar o concurso, já foi prometido, e vem, né? Espero que sejam generosos no número de vagas, principalmente para os farmacêuticos, já que o nosso diretor, com todo orgulho, o doutor Celso, é farmacêutico. Né? Então a gente tem também todo mundo torcendo. Com certeza, né? Por essa área pericial. Aí agora vai entrar o glamour, né? Agora eu quero ser perito. Agora vale a gente falar desse glamourzinho, mas entendendo o que é que tem por trás de tudo isso, essa responsabilidade social, essa responsabilidade técnica jurídica. E falando de toxicologia e ciência, né? Nós temos aqui uma pergunta sobre química. Como a química ela auxilia na resolução de crimes, né? A galera que tem pavor de química. Pavor de química. Meu Deus do céu, por quê, né? Olha, um bom assunto de podcast, né? Por que a gente não gosta de química, né? Por que a gente não gosta de física? O pessoal diz, quem é física é doido, quem é química é doido. Eu sou apaixonado pela química. Todo mundo às vezes me pergunta se eu sou químico. Mas a química, gente... na área pericial, do laboratório,
é quem resolve tudo, não tem como. Como é que você vai dizer que cocaína é cocaína? Provando? Eu vou provar que é cocaína, deixa eu ver. Minha língua ficou adormecida, é cocaína. A lidocaína faz a mesma coisa. E aí, gente, como é que a gente vai dizer que cocaína é cocaína? Como é que eu vou dizer que o que está no estômago daquela pessoa é um veneno? Como é que eu consegui dizer o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, que tinha arsênio? E aquela perícia foi fantástica. Como é que eu vou dizer lá com o nosso colega perito Pablo Marinho, lá de Minas Gerais, que foi não foi só apenas ele, mas um dos peritos que estava envolvido no caso da cerveja, como é que eles descobriram, né, o etileno glicol ali? Química. É química. Então, se você retroagir para o início da criminalística, poxa, o início da criminalidade foi no ano de 1823. Imagina, que século é esse aí? 1823. Lá atrás. Onde não tinha isolamento de área, onde a gente não tinha basicamente nada. Onde a química estava se desenvolvendo. Onde toda a ciência estava desenvolvendo pela época do iluminismo. Então você imagina como eram feitas essas análises. Então, se você for ver os casos famosos dessa época, o pessoal matava com arsênio. Até que o Marsh descobriu uma técnica extremamente simples de aquecer, né, passar pela reação química, pela reação do ácido sulfúrico com zinco e descobrir que tinha arsênico. Lógico, tinha vários interferentes, mas para aquela época, de 1823, foi um marco. Começamos a fazer análise química. E a química começou a crescer até chegar hoje, nós vamos falar desse assunto aqui, até chegar hoje aonde? Na química instrumental. Só que as nossas universidades, elas não acompanharam a análise instrumental. Tem uma certa deficiência. Muita, né? Principalmente na parte básica. Então, hoje você pergunta para o aluno, me explique um pouco mais sobre infravermelho. Professor, tem uma região próxima, uma região média, uma região distante. Não sabe. Fale sobre a técnica de Raman. Não sabe. Ressonância magnética. Desculpe eu falar isso, mas a gente está falando de uma realidade de ensino. Então, voltamos para a parte básica. Educação. Isso é um problema sério. Ora, se a perícia necessita disso, a gente não pode ter raiva da química. Mas é necessário que a gente entenda a química como uma ferramenta, porque toda a área onde você não vai ser um químico, por exemplo, eu não me sinto químico, eu utilizo a ferramenta da química, eu admiro a química, mas eu não sou químico. E jamais serei químico. Porque químico é químico. Estudou numa faculdade de química. A minha química é para resolver os meus problemas de toxicologia. Por isso eu tenho que ter humildade quando eu não sei, eu tenho que procurar quem sabe. E eu vou estudando. Mas eu preciso fazer os cursos relacionados a esta ferramenta que é o necessário. Mas a química, gente, é principal. E se você quiser, e aí eu faço um desafio aqui no podcast, vá lá na sua inteligência artificial, paga ou não, e diga assim, faça um estudo sobre os 5 anos dos últimos editais e veja que assunto cai mais nas provas de perícia. Aí alguém me diz, vai dar toxicologia. Vai dar química, e química analítica, aquela que mais dá dificuldade. Só que hoje, se você pegar uma prova de perícia, você não vai ver lá pH, pKa, volumetria, né? Você não vai ver essas técnicas mais ultrapassadas, que não são ruins, que funcionam. Você vai ver química instrumental. Só que eu preciso da base para poder chegar na química instrumental, na análise instrumental. Você não consegue entender uma espectrometria de massa sem entender uma parte de química fundamental, de ionização, de como funciona. Você não consegue entender um equipamento, um cromatógrafo, se você não sabe como separa-se as coisas, como é uma separação. Você não pode fazer nenhuma química instrumental se você não sabe preparar a amostra. Então, uma coisa puxa a outra. E esse estudo da química, ele só é difícil, eu acho, porque eu acho que a gente ainda não focou. Na minha experiência como perito e como professor, eu acho que a gente tem que focar mais na ferramenta. Às vezes você aprende, por exemplo, absorção. Você vai estudar a gente falava sobre isso. Você vai estudar absorbância e transmitância, seja em laboratório de análises clínicas, seja na perícia.
Você tem absorvância da energia eletromagnética, mas quando você aumenta o comprimento de onda, lá no infravermelho você já não tem, você só tem a vibração. Por que isso ocorre? E as pessoas não sabem a resposta. E é simples a resposta, porque a energia é menor. E a gente estudou isso, só que a gente estudou isso fragmentado. Quantas pessoas decoraram isso? Né, pela formulazinha, né? Energia constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido por quem? Pela lambda. Então, quanto maior a lambda, menor a energia. Decorei isso para acertar uma questão. Aí vem uma questão de raciocínio, você não consegue raciocinar. Então, tá aí. Ou seja, eu estudei química fragmentada, sem uma lógica, sem uma chegada. Como é que isso chega? Por que esse conhecimento tem a ver com este aqui, com este aqui? Então, eu não fiz uma construção de pensamento como a gente faz na farmacologia. Você vai absorção, distribuição, por que biotransforma, porque você passa a ter um entendimento melhor. A química, ela é ciência, ela vai no mesmo princípio de uma lógica, de uma interpretação, de um conhecimento preencher o outro, de ligar. E aí nós caímos numa armadilha, infelizmente, que foi dividir a química. Há uma necessidade de dividir a química, porque ela é muito grande. Mas eu já vi muita gente dizer assim, eu adoro química orgânica, mas detesto química analítica. Gente, química é só uma. É só uma química, os princípios não vão mudar. Então não tem como a gente separar. Não tem como a gente dizer, eu só vou estudar orgânica. Pelo amor de Deus, você vai precisar de química analítica na orgânica, de química geral, você vai precisar de fisicoquímica. Em todas as químicas, elas estão tudo imbricadas uma na outra. A gente vê isso em questão de nota, né? Do aluno ter mais rendimento em uma química e não na outra, acaba... Vamos ver isso aí. E eu faço uma comparação. Como é que você estuda farmacologia se você não tem uma base fisiológica boa? É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, a gente tem que começar a ver a química com esses olhos mais críticos. O porquê que eu não gosto. O que está faltando para eu gostar? Aí é uma outra história que a gente está falando. Mas tudo isso que eu estou falando de educação, para a gente não se perder, está ligado na perícia criminal. Porque onde você vai usar essa ferramenta? Lá na química, né? Lá no laboratório de toxicologia. Então, quando alguém te diz assim, vamos analisar aqui para saber se essa pessoa... vamos pegar lá, essa pessoa aqui morreu com arsênico, ela morreu de arsênico. Então deu arsênico positivo no sangue. Foi arsênico. Quem disse? Se eu comer frutos do mar, tem arsênico. Eu tenho que quantificar, eu tenho que ver qual é a quantidade de arsênico. E tenho que fazer o nexo causal, eu tenho que achar onde estava esse arsênico. Você já se fez essa pergunta? Como é que nós conseguimos, como é que os nossos colegas peritos no Rio Grande do Sul acharam? Vou te colocar na cena do crime. A pessoa vai para o hospital, sintomas de arsênico, vamos tirar a parte de toxicologia clínica. Beleza, arsênico. Agora acha o local do arsênico. Aí o cara vai na cozinha. O que tinha naquela cozinha? Só tinha farinha de trigo ali? Tinha tudo, tinha açúcar, tinha tudo ali. Onde é que está o arsênico? Eu vou levar o que para o laboratório do local? Toda a cozinha, né? Vem um caminhão que eu vou levar tudo. E com a perspectiva que podia não estar ali o material. Então, imagina, puxa o teu raciocínio assim, como é que o cara sabia onde é que estava o arsênico? Ele analisou tudo. Então, se ele levasse, por exemplo, 100 produtos, ele tinha que fazer análise em 100 produtos, até eles descobrir onde estava um. Usa metodologia. Ele usou o quê? Raio-X de fluorescência, onde você emite o comprimento de onda. Olha a base, o elétron sai geralmente de camada mais baixa, do capo L, isso a gente aprendeu lá no 2º grau. Depois o elétron volta, emite uma radiação, uma frequência, o aparelho mede. Então ele conseguiu ver, não é 100%, mas ele conseguiu dizer, não, aqui não tem o metal, aqui não, esse aqui está dando. Então ele conseguiu separar as amostras em tempo real, tecnologia. Otimizou o processo tecnológico. Mas eu tenho que estar aliado. E aí eu pergunto, quantas pessoas no curso de farmácia estudaram raio-x com fluorescência? Ou tiveram base desse processo? Eu não tive. Aliás, eu não tive nenhum. E vim estudar depois. Então, há um problema sério da parte educativa. Concordo. Mas também nós temos que ver que se você não teve, você não vai agora chorar, eu não tive isso. Você vai estudar, você vai correr atrás. Não vai se acomodar. Não vai se acomodar. Essa é a veia de qualquer profissão. E não é só a pericial. Você não pode se acomodar e chorar o leite derramado.
Ah, eu tive um professor péssimo. Ah, o meu professor só dava seminário, eu não aprendi nada. Gente, passou. Deixa o professor para lá. Se na época você não resolveu, não é agora que vai. Você precisa agora estudar. E quantos recursos hoje nós temos de estudos? Vários. Vários, né? Então, voltar. Então, eu digo, voltar. Quando eu digo como é ser perito, é isso, é estudar, estudar. Ah, mas ser perito é isso? E eu digo, vou estender, não é só perito, é isso. Em qualquer profissão é isso. Você parar de estudar. Não para de estudar. Não né? pode se você parar. se você quer ser bom ali no que você faz, mesmo. você tem que continuar. Se você quer estar no mercado de trabalho, você tem que acompanhar. Se você estar quer almejar um atualizado. lugar melhor, você vai ter que estudar. Se você quer passar num concurso bom, você vai ter que estudar. Você vai ter que abrir mão, você vai ter que se organizar. Você vai ter que ter foco, você vai ter que ter motivação, você tem que achar seus pontos fracos. Você não pode ficar chorando, porque não vai resolver, ninguém vai. E não adianta você ficar reclamando, porque ninguém vai resolver os teus problemas. Quem vai resolver os teus problemas é você, só você. É você que tem que refletir, dizer, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Preciso de ajuda, porque eu não consigo fazer sozinho. Vá atrás da ajuda. Eu não consigo entender, eu preciso de um curso. Vai fazer um curso. Mas às vezes você nem precisa de um curso, Ana. Sozinho você consegue ali com força, com os colegas. Verdade. Tem que ter disciplina, né? Disciplina, Tem motivação, foco, organização. Entendeu? Abrir mão de certas coisas, não de tudo, porque senão você vai pirar, mas tem que ter justamente essa organização. E dentro da área pericial, tudo isso ainda é válido para o seu trabalho. Eu não sei como está fluindo esse papo, se vocês estão gostando, Sim, se vocês não estão gostando, eu muito espero que produtivo. os nossos ouvintes gostem, né, do que Tá sendo estão ouvindo. Né? esclarecedor. Porque eu tô falando com vocês assim, do que eu vivi nesses 30 anos, né, do que eu passei, de como eu cheguei, foi a pergunta, né? Como eu cheguei, vencendo obstáculos, estudando, sempre o setor do estudo por trás de tudo. Vamos para um tópico aqui que é como estudar e se preparar para a perícia criminal. A galera já está querendo ali passar no concurso. Agora né? vamos Já mudar tá de foco, né? mentalizando. Vamos sair da perícia do dia a dia para passar no concurso, né? Já mentalizou ali passar. Quais? A primeira coisa é querer passar no concurso, né? Sim. A primeira coisa é isso que você falou. Você tem que querer passar. A força de vontade ali. É porque diz assim, eu quero passar. Não, gente. Todo mundo ora, reza, né? Sim. Tem gente que diz assim, reza um Pai Nosso, então, se benze, vai embora. Que força isso trouxe no teu íntimo, Que mudou ali. que mudou ali? Você simplesmente fez um ritual. Você usou umas palavras ali, se benzeu e foi embora. Quando eu digo que você quer, é como se você fizer uma oração. Você ora, você reza com força, com vontade. Você mentaliza, você internaliza, você concentra a tua energia naquela oração. Você tem que fazer isso, dizer essa frase, eu quero passar, eu vou passar, eu vou passar. Esse é o primeiro ponto. Agora, se você ficar falando isso um ano, você também não vai passar, né? Porque você tem que, depois dessa força que você vai buscar dentro de você, não é só, eu quero passar. Todo mundo quer. Mas você tem que fazer isso como se fosse uma oração. A gente ouve muito, né? Nossa, é meu sonho, mas é tão difícil, né? Olha essa Primeiro que não podia dizer isso, é tão difícil. É o que a gente Não, ouve eu muito vou nos passar, corredores. eu vou. Você tem que botar a tua mente para desenvolver um caminho para passar e não botar a tua mente para criar dificuldade. Eu quero passar, mas aquela química me. Se não fosse a química. Gente, você botou uma dificuldade na tua mente. Aí quando você for estudar química, você não quer estudar química, ou não quer estudar genética, ou não quer estudar outra disciplina. Porque você já mentalizou que aquilo é um obstáculo. Primeiro, faz essa oração aí, como se fosse uma oração, força, vontade, eu quero passar. Quando você realmente mentalizar isso dentro de você, essa vontade de passar, aí você vai fazer a ação. Na maioria das vezes a gente mesmo acaba se auto-sabotando. Com certeza. Né? Quando você Verdade. pensa que não é capaz.
por que você não é capaz? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Você olha para o espelho assim, por que eu não sou capaz? Por quê? Se eu tenho o mesmo número de neurônios, né? Eu tenho o mesmo número de neurônios de todo mundo. E por que eu não sou capaz? Eu penso igual como todo mundo. Quer dizer, atitude não, mas eu tenho o mesmo sistema nervoso. Eu tenho tudo. E mesmo que eu tenha alguns órgãos, o meu órgão dá funcionamento, que eu tenho um rim. Então eu continuo sendo, né, capaz de concorrer. Aí você vai ficar se sabotando, dizendo, não, o pessoal do Sul sabe mais do que a gente. Gente, eles se preparam mais do que a gente. Se você for em Brasília agora, você vai ver várias pessoas estudando para concurso que nem estão ainda, nem sabe se vão ter concurso talvez da Caixa, concurso para promotor público, né? Já estão se preparando, olha, há tempos. Concurso da perícia não é diferente. Tem gente que vem se preparando há muito tempo. É muito aquilo, eu vou começar a estudar ano que vem. Não, é que nem dieta, agora, né? Eu vou fazer minha dieta. Academia. Nunca começa. Vou deixar a academia para ano que vem. Esse é o primeiro passo, querer. O segundo é a ação. O problema é como começar a ação. Esse é o segundo problema. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Porque as pessoas estão perdidas. Então, a primeira coisa, você vai ter que entender do edital. Por exemplo, quem veio se preparando para o edital do Maranhão, teve um susto agora. Porque o concurso do Maranhão sempre foi um concurso que não era por área. Então, caía a química, caía a física, caía a matemática, caía a biologia. Então, era um concurso que podia ter várias áreas atuando no mesmo conteúdo programático. Aí o concurso do Maranhão mudou. Agora vai ser por área. Área de farmácia. A gente não sabe se eles vão colocar a farmácia junto com a química, junto com a biologia, como é o Espírito Santo. O Espírito Santo já fez o concurso assim, né? Que eu não gosto. Mas eu não tenho que gostar ou não gostar. Esse é o problema, né? Eu querer julgar. Não, eu não gosto. Eu tenho esse direito. Mas na hora tem que ser rápido, eu não gosto. Mas é assim, eu vou assim. Porque eu quero passar. Por isso que o primeiro pensamento é esse. Eu quero passar. Né? Não tem que achar dificuldade. Você tem que vencer a dificuldade. E aí a gente não sabe como vai ser. Mas mudou. Agora é por setor. Ora, então quem vem estudando de um jeito tem que se orquestrar de outra maneira agora. Aí vem a força de vontade. Aí tem esse problema. Por onde eu começo? Então isso é muito individual. Porque para você começar, você tem que saber quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos. Muitas das vezes você tem uma boa preparação em determinada área de ensino e outras não. Então, e tem que ver o concurso como um todo. E nesse maralhado todo, você esquece até a redação de estudar, de se preparar para a redação. E quando a redação te derruba. Então, você tem que ver o concurso como um todo, separar ele por fases. Então, eu tenho, por exemplo, a fase. Quando eu digo fase, são os módulos, tá? Eu tenho um módulo de direito penal, direito processual, penal, direito constitucional, ou seja, as noções de direito. Isso pode ser um ponto fraco em você. Eu nunca estudei direito. Estou tentando fazer assim uma mentoria aqui nesse podcast, uma mentoria. Então você primeiro tem que organizar isso. Criminalística, vai cair. Então primeiro você tem que visualizar informática, geralmente cai. Língua portuguesa, não tem como não cair. Língua portuguesa, toda vez vai cair. E aí a minha parte específica de farmácia que vai cair. Farmacologia vai cair, toxicologia vai cair, química vai cair. Vai cair outras coisas, química farmacêutica, bromatologia. Então você tem que ir nos editais passados. Nos 5 últimos editais passados, que seria interessante. Isso vai dar trabalho. Tenta ver no YouTube, com gente, se alguma empresa, que eu não vou dizer aqui o nome de nenhuma empresa, que eu não vou fazer uma propaganda aqui, que seria antiético, mas tenta ver se alguém tem alguma coisa sobre isso. E não acredita em tudo que tu ouve, filtra. Depois que você tem essa noção do que pode vir, começa a dizer assim, mas realmente o que é que cai? Quais são os pontos que mais caem? Vamos pegar novamente noções de direito. Ora, e aí você tem que começar a organizar. Se você falar com um professor de direito, ele vai dizer, olha, seria bom você ter noções de Constituição para depois estudar um direito penal, porque a Constituição
é a máxima, né? Mas eu não vou estudar tudo de Constituição, aí você precisa de orientações. O que é que eu posso estudar de Constituição agora para poder entender as outras matérias? Que exatamente como eu falei da química, que é um bloco só, o direito também é um bloco só. Como ele cresceu muito, ele foi dividido. Mas você não pode querer ter uma visão de apenas um bloco. O direito é um bloco só. Isso, o operador de direito, ele consegue ver, mas para a gente é muito difícil, porque a gente não vai ser advogado, nem vai ser operador de direito, e a gente não quer aprender muita coisa, a gente quer passar no concurso. Depois que passar, eu vou me estudar o que eu preciso para a minha área. Eu sempre brinco nas minhas palestras, quando às vezes o delegado chega e diz, aí assim, doutor, o senhor sabe que tem a lei de drogas, a 11.343, artigo 50, que diz isso. O senhor fez direito? Não, senhor, eu sou só perito. O cara entende pra caramba de droga. Quem não sabe, que eu só sei o número da lei e só sei esse artigo. Eu não sei o 49, eu não sei o 51, eu não sei nem o primeiro da lei. Porque esse 50 é o único que me interessa, que está ligado à minha área. Mas agora para concurso, não, eu tenho que ver primeiro essa noção geral e ver o que está ligado para o concurso. Ninguém vai cobrar direito aprofundado de ninguém. É isso que o pessoal tem que ver. Aí tem que ver o que vai mais cair, o que vai cair em toxicologia. Eu poderia dar uma dica aqui. O que é que tu acha que vai cair em toxicologia, Ana, Lorena? Droga de abuso sempre vai cair. Quem é que vai ter uma prova de toxicologia que não vai cair maconha, cocaína e agora as drogas sintéticas? Realmente. Se tem lá metais, provavelmente venha metais, porque o que é que nós tivemos de casos de metais no país que passou? Gente, o arsênio. Então tem que ver o que está vindo aí. Quais são as técnicas mais utilizadas na química analítica de análise de drogas, na toxicologia forense e na química forense? HPLC, cromatografia, espectrômetro de massa. Tu acha que isso não vai cair? Tu acha que eles vão pedir gravimetria? Do início da química? Não, vai cair essas técnicas. Então, começar por aí, ver o que vai cair e se preparar com calma. Aí, para esse preparo, essa ação, você tem que ter organização. Aí, gente, aí é um problema mais sério, porque eu não posso dizer como você vai se organizar, porque depende do teu tempo, depende se você tem filho, se você tem tempo, se você trabalha, se você estuda. Então, você vai ter que procurar uma organização e organizar isso nas tuas dificuldades. Também tem que ter o cuidado para as mudanças que houveram nesse país. Né? Houve uma mudança da lei, a 13.964, que é o pacote anticrime, ele mudou com vários códigos de processo penal. Entrou o artigo 158A ou 158F dentro do Código de Processo Penal, no capítulo 2, capítulo 7, artigo 2, que vai justamente trabalhar com vocês a cadeia de custódia. Então, tudo que está de 2019 para trás, você não pode estudar, porque já foi modificado. Informática. O que mudou de informática em 3 anos? E a gente falava ainda agora, o que não muda em informática todo dia? Então, como é que você vai estudar informática com um conteúdo de 5 anos atrás? Já deve estar ultrapassado. Então, todos esses cuidados para quem vai fazer um concurso de perícia criminal, é preciso você, além de se organizar, também fazer uma organização de um estudo como vai ser cobrar dos conteúdos, o que a gente chama de conteúdo atualizado. Talvez a gente venha aqui falar sobre isso uma outra oportunidade, né, de conteúdos atualizados e trazer não só, mas trazer gente da informática principalmente, de atualidades, que pode ser que caia. E atualidades, apesar que não cai, eu preciso me atualizar. Quer ver outro problema sério, outra dica de preparação? Redação. Você pode escrever muito bem, mas se cair uma redação que fale sobre cadeia de custódia, o que tu sabe sobre cadeia de custódia? Qual é o núcleo da cadeia de custódia? As 10 etapas da cadeia de custódia. Ninguém está te cobrando o artigo, nem vai te cobrar. Conhecimento. Mas o conhecimento das 10 etapas, porque a cadeia de custódia é um processo que começa e acaba. Então você tem que saber. Então, se você vai fazer uma dissertação de cadeia de custódia, você tem que conhecer onde ela começa e onde ela acaba. Mas se você não conhece, e aí? E aí, esse é um problema sério no concurso de perícia, porque você não conhece o que está acontecendo. Uma das provas que caiu aqui no Pará foi acidente de massa, que aconteceu em Mariana.
Eles não queriam saber do caso de Mariana, eles queriam saber os procedimentos que você faz no acidente de massa. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eles simulem que você faça o que aconteceria e quais são as providências que deveriam ser tomadas no acidente onde um avião caiu e matou 180 pessoas. E aí você não sabe nem o conceito de acidente de massas. Você não sabe nem qual é o mínimo de pessoas que você pode classificar como acidente de massa. São 12, né? Para cima de 12 já é acidente de massa. Então, o que você tem que... O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você tem que procurar leitura. Esse podcast de vocês pode ser uma chance de orientar esses alunos, trazer ideias para alguém conversar aqui sobre feminicismo, violência da mulher, por que as drogas sintéticas estão aumentando, qual o futuro, né, dessas drogas sintéticas, acidente de massa, qual a relação da cadeia de custódia com o local de crime, porque não vai cair nada, a não ser que o edital traga que cada área específica vai ter, vamos supor, uma prova específica de área, mas quando eu falo em redação, estou falando de área geral. Então, o perito engenheiro, o perito farmacêutico, o perito veterinário, o perito odontólogo, todas essas classes vão fazer uma redação que é única. Então, eles não podem colocar uma análise. Então, o que é que você precisa saber? Criminalística. Que criminalística vai cair para todo mundo. Então, talvez o assunto esteja ali na criminalística. E a criminalística é para todos. Então, supõe-se que todo mundo estudou um pouco de criminalística. E a criminalística tem balística, tem local de crime, tem um pouquinho de toxicologia ligado ao contexto social. E aí você pode até acertar um tema de redação. E agora com a IA, pelo amor de Deus. Facilitou, né? Facilitou demais. Facilitou demais. Você até dá um tema para ela poder descrever o que é isso. E você lê. Agora, é importante que você traga pessoas da área para poder... banco genético. Eu agora estive num congresso de Imperatriz e a Polícia Federal, o colega da Polícia Federal, o perito, falou do banco balístico. É um assunto interessante. Banco genético, que os presos... É tirado o perfil genético do preso. Né? Não posso tirar o meu, mas de um preso eu posso. Tem lei para isso. Então, o que você sabe sobre isso? É bom ler sobre esse assunto. Mas eu vou perder tempo, realmente, você vai. Então, traz uma pessoa para falar sobre perfil genético, né? Traz uma pessoa para falar sobre essa nova lei aí, essa nova lei que está saindo aí, que já está em vigor, sobre o comparação balístico, que a Senasp colocou. Procura abrir o site da Senasp, que é aberto no Google, para ver o que eles estão falando. Mas vai dar trabalho. Chama um perito para conversar sobre isso. Então, é preciso que, principalmente na região norte, a gente se organize também na maneira de mostrar para quem vai fazer o concurso o que pode cair e como resolver esses problemas. Porque, gente, é impressionante a quantidade de gente de fora que passa nos concursos da região norte. Não que a gente não queira, mas assim, o que eu quero é que nós da região vamos assumir essas vagas. Nada contra quem é do São Paulo, do Rio, sempre serão bem-vindos. Mas cá entre nós, né, eu não posso negar. O que eu quero é que ex-alunos meus, colegas meus, assumam os cargos de perícia. Eu tenho um desafio foi ser muito bom falar nisso aqui. O meu colete prova de bala, que já está vencido, inclusive, está comigo. Eu pedi para ficar um pouquinho com ele, porque eu quero fazer uma entrega simbólica para quem ficar no meu lugar em Castanhal. Eu vou assim fazer é pessoal. Eu quero ir lá, você passou, então está aqui. Estou lhe dando o meu colete para você. Claro que ele vai ter que devolver para a instituição, porque ele vai pegar um novo. Mas é um gesto simbólico. Eu quero fazer tipo uma passagem de bastão. Siga a carreira. Agora está contigo. É a tua vez. É a tua hora. Vá brilhar. Eu já tive a minha parte. Eu já passei. Agora eu só quero impulsionar vocês. A minha função agora é essa. Né? Eu já fiz a minha parte. E quero continuar fazendo. Mas fazendo assim, para frente. São vocês que vão. E eu estou aqui com vocês. Enquanto eu estiver aqui, podem me chamar, eu vou tirar dúvidas de vocês. Se eu puder ajudar, irei ajudar. E vou aprender também, porque a gente aprende muito com vocês mais novos. É impressionante. Essas as dicas, gente. Só que a gente tem que se aprofundar um pouco mais, né? Estudar, ver essas partes fracas, ver essas partes mais... Agora é ruim quando você vai listar, né? Tudo é fraco, né? E
complicado. Aí começa a chorar mesmo, né? Tudo é fraco. Mas com certeza você vai achar um ponto de estratégia que você domina mais. E o que você não gosta, gente, acaba com isso. Não põe obstáculo. Não gosto disso. Acaba com isso. Sabe? Eu tenho que estudar isso. Eu tenho que passar. Eu vou passar. E eu vou estudar isso aqui. Acabar com essa coisa de não gostar, de achar que isso é difícil, que eu não vou aprender. Teu neurônio não foi para decidir se você gosta ou não gosta. Teu neurônio foi para você vencer na vida. Verdade. Não é verdade? É verdade. Teu neurônio foi feito, Motivação. o teu sistema nervoso foi feito para você vencer obstáculos, não botar aí nas tuas costas e amassar a tua vida e dizer que não vai conseguir. Isso não é uma atitude de um ser que Deus criou. Deus não quer ser covardes que desistam fácil. Não é na primeira queda que você vai... isso não é para mim. Não, se você quer aquilo, vá atrás. Se não é para você, tudo bem, vá fazer outras coisas. Não tem problema nenhum. Você vai ser feliz de outra forma. Mas vá, não fique... Não crie obstáculos. A Carolina falou, foi uma coisa muito legal. Criar essa palavra hoje me engatou, né? Eu vou escrever água. Nós temos uma última pergunta aqui, só para finalizar. Como e o que fazer para ter um currículo de graduação excelente? Poxa, eu acho que eu não vou preencher currículo de graduação excelente. Você não tem que pensar nisso, isso é a minha opinião. Você pode ter um currículo, não estou desmerecendo o currículo nem os títulos, gente. Eu acho que todo mundo hoje deve fazer um mestrado, deve fazer um doutorado, mas o que vai importar é o teu saber. Tendo ou não tendo título, tendo ou não tendo um currículo. Então, quantas pessoas eu já vi com currículos 10, mas não tem ação na vida. Não tem motivação, não tem determinação. E quantas pessoas com currículos regulares venceram na vida? O saber é muito importante, mas a comunicação é maior. Você saber se comunicar, você saber buscar as tuas dificuldades com humildade, com perguntas, não ter medo da crítica que vão te fazer, porque ninguém paga as tuas contas. É muito importante você vencer essa característica e não ficar atrás de títulos. Repito, eu estou pisando em ovos, não estou desmerecendo títulos, eu estou dizendo que você pode tê-los e vai ter que ter esse comportamento. Ou você pode não tê-los, mas você corre atrás, você se comunica, você vai buscar a sua informação e você vai chegar no sucesso. Porque você foi buscar o que você quer, porque você se motivou, porque você se determinou a querer aquilo. Isso que é importante. Então, obter um currículo importante, obter uma graduação importante, é você olhar para você e dizer para você mesmo o que é que eu quero e o que é que eu tenho para fazer para que eu chegue onde eu quero. Se eu precisar disso eu vou fazer. E se eu não precisar, eu não vou fazer. Porque eu já vi muitos amigos, meus amigos, que têm títulos, mas seguiram outra carreira. E foram cheios de uma plenitude de sucessos. Eu tenho colegas que têm doutorados em genética, mas resolveram seguir balística e são doutores em balística e não têm doutorado em balística. Volto a dizer, não estou desmerecendo nenhum título, pelo contrário, eu quero mais incentivá-los a você, porque cada título vai te exigir maior estudo, maior esforço. Mas eu quero dizer que você não deve correr só atrás disso. A verdadeira corrida é interna. É o que é que você quer para você, como você se vê lá no futuro, lembrando que o teu futuro é o teu presente de hoje, como você se vê, como você se enxerga. Foi assim que eu construí a minha... Eu não tive muitas chances pelo trabalho de conseguir alguns títulos. Eu não tenho doutorado. E nem por isso eu disse, eu não vou conseguir. Eu gostaria de ter. Se eu gostaria muito, mas não tive. Mas não é isso que vai me impedir de chegar onde eu quero. Eu vou chegar onde eu quero. Porque eu vou estudar, eu vou me esforçar. Né? Eu acho importante quem tem, admiro quem tem, mas isso não me deixa maior ou menor perto de ninguém. Porque eu sei da minha capacidade, onde eu posso chegar pelo meu esforço pessoal.
Isso que é o mais importante, é você internalizar o que você quer, internalizar os teus limites, saber daqui eu não consigo ir, mas porque eu tenho limite, mas eu vou vencer esse limite. Agora, não querer isso, começar isso numa segunda e na outra segunda já ter isso em mãos. Isso é um processo longo, e a gente falou nisso, de organização, de disciplina, de vontade. Isso demora, até mesmo na vida, para a gente conseguir. Ter constância. E constância, né? Ter constância nesse processo. Porque você vai cair muito, você vai se decepcionar muito, você vai ter aquele diabinho no teu ouvido, desiste, você vai dizer, eu acho que eu vou desistir. Aí vem aquela força interna. E tem uma frase comigo que eu carrego muito. A Madre Teresa de Calcutá, ela, na autobiografia dela, ela dizia assim: eu chego a duvidar de Deus, de ver tanta miséria. Mas é na dúvida que a minha fé cresce. Porque eu tenho certeza que ele existe. Que frase profunda. Isso, a gente leva isso para a vida, sabe? Tem um momento que eu vou desistir, mas é na desistência que eu vou buscar força para fazer o meu objetivo. Então, vi uma pessoa dessa envergadura dizer, eu cheguei a duvidar, mas pela minha fé eu venço a dúvida. É muita fé, gente, é muito bonito. Então, às vezes, a gente, num primeiro obstáculo, não quero mais, isso não é para mim. Você não quer isso, então você não quer. Você está usando isso como desculpa para não chegar no concurso de perícia. Mas se você quer, você vai lá e você pode até não conseguir, sabe, Lorena? Sabe? Pode não conseguir. Mas você vai ficar muito orgulhoso de você. Muitas coisas eu não consegui, mas eu fiquei muito orgulhoso de ter até lá tentado. Eu disse, bom, por algum motivo isso não chegou. E aí, muitas das vezes eu percebi que não era esse caminho, era outro. Eu estava num caminho, o meu caminho era outro. Olha, o que eu tentei ser professor, às vezes, de farmacologia na vida, que eu adorava, eu cheguei a ser professor de farmacologia, mas hoje eu sou reconhecido por quem? Toxicologia. E eu não busquei tanta toxicologia, ela veio chegando, e eu vim estudando, vim vencendo. Ficou a toxicologia e ficou a criminalística, as duas pontas ficaram comigo. E um dia desse eu fui dar aula de identificação, lá na UNAMA, numa palestra. Sei, mas não vou seguir essa área, só arranhei. Então a vida é assim, a vida também vai te mostrar um teu caminho. A nossa produção aqui, encerrou? avisando que o nosso tempo já está... Caramba, então isso confirma o que a minha mulher, né? Fala. Eu falo muito. Passa muito rápido. Nós temos um brinde aqui. Pode entregar, amiga. Olha, eu adoro isso. Obrigado. Valeu. Em nome do Centro Universitário Estácio de Belém, a nossa coordenadora Amanda Mello e todos nós, acadêmicos do curso de farmácia, né, e membros do podcast, nós queremos agradecer a sua participação em mais esse episódio. E foi muito gratificante recebê-lo, né? Eu creio que todas as dúvidas foram tiradas. A gente tem que fazer uma parte 2. Eu sou a favor da parte 2. Eu concordo com essa Passou parte 2. muito rápido. Eu já fiquei feliz só de ouvir isso. Então é isso. Muito obrigada por tê-lo. E nós ficamos por aqui. Eu só tenho a agradecer de vocês me darem essa oportunidade de falar, depois de 30 anos de vivência na perícia, eu falar o que é a perícia, né? O que é que ela representa isso na minha vida. Então, isso é fabuloso para mim, é realmente uma coisa que me deixa muito, muito feliz. Foi um prazer imenso estar com vocês. E eu também quero voltar para uma segunda, parte um segundo bate-papo. Parte 2. Muito obrigado, gente.